Não faziam ideia de que ele era o dono da empresa que estava lá para assinar com eles um contrato de $800 milhões. Jogaram vinho nele diante de 400 convidados, dizendo que ele não merecia estar ali. Ninguém imaginava que o homem que ridicularizavam era o investidor por trás de todo o acordo. Se você gosta de histórias que mexem com você de forma surpreendente, aproveite e deixe seu gostei. Se inscreva no canal porque aqui a emoção não para. O homem entrou no salão iluminado como se buscasse não ser notado, caminhando devagar entre os trajes sofisticados que contrastavam com suas roupas simples. Ele observava tudo com calma, reparando em cada gesto, cada olhar que escapava entre uma taça e outra. Nenhum anúncio foi feito sobre sua presença, e isso só aumentou o desconforto dos convidados mais atentos. Só estou procurando um lugar onde possa ficar sem atrapalhar, murmurou ao garçom que passava. A naturalidade com que se posicionou num canto chamou a atenção de quem acreditava que eventos assim tinham regras invisíveis sobre quem pertencia ali. Enquanto os convidados se cumprimentavam com exagerada formalidade, ele mantinha o olhar curioso, absorvendo aquele ambiente que parecia querer expulsá-lo. Algumas pessoas cochichavam julgamentos impulsivos, analisando sua camisa simples, o sapato desgastado e o modo tranquilo de estar ali. Ele não demonstrava incômodo, apenas respirava fundo, como quem já conhecia esse tipo de ambiente. A música ambiente tentava disfarçar a tensão, mas não conseguia evitar que olhares tortos se acumulassem sobre ele. A chegada do homem começava a provocar um clima discreto de estranhamento. Um dos grupos mais influentes da festa notou sua presença e riu de maneira contida, como se o simples fato de vê-lo ali fosse um erro na programação da noite. O homem permaneceu firme, cruzando as mãos enquanto observava a mesa principal sendo organizada para o jantar. Parece que esse lugar não é para qualquer um, comentou uma convidada em tom debochado, acreditando que ele não ouviria. Ele ouviu cada palavra, mas optou por manter a serenidade que incomodava mais do que qualquer resposta direta. A atmosfera começava a mudar pela simples forma como ele sustentava o silêncio. À medida que o desconhecido permanecia imóvel, alguns executivos passaram a observá-lo como se tentassem descobrir de onde ele tinha vindo ou quem tinha permitido sua entrada. O homem, porém, apenas ajustou a gola da camisa e continuou analisando o ambiente, demonstrando uma estranha confiança para alguém supostamente deslocado. Era como se nada naquele evento fosse realmente capaz de surpreendê-lo. Interessante esse clima todo por causa de um convidado novo, comentou um garçom discretamente para outro. A presença dele liderava a atenção, ainda que ele não trocasse palavra com quase ninguém. Mesmo com tantos olhares o avaliando, o homem parecia mais interessado em entender as dinâmicas daquele ambiente do que provar que merecia estar ali. Ele caminhou até a mesa de aperitivos e pegou um copo de água, ignorando o fato de que todos ao redor seguravam taças de cristal com bebidas caras. Sua postura calma confundia ainda mais os que o julgavam, pois não havia vergonha nem constrangimento em seus gestos. Esse aí entrou por engano, sussurrou um executivo. No entanto, nada no comportamento do desconhecido sugeria que estivesse perdido. Enquanto os convidados trocavam elogios forçados e sorrisos calculados, o homem apenas observava atentamente, memorizando rostos e atitudes. Ele parecia identificar mais do que deixava transparecer, como se enxergasse além das aparências que aquele evento tentava sustentar. Mesmo sem interagir, provocava curiosidade e irritação em partes iguais. Sua presença silenciosa despertava inseguranças em quem dependia de status para se sentir relevante. E o clima começava a se transformar à medida que ele permanecia ali, firme e tranquilo. Uma funcionária, responsável pela organização das mesas, notou que ele não reagia aos olhares e cochichos e ficou intrigada. Ao passar por ele, ouviu agradecer por mover discretamente uma cadeira, com uma gentileza que poucos ali demonstravam. O contraste entre ele e os demais convidados saltava aos olhos dela, que passou a observá-lo com interesse genuíno. A funcionária percebeu que havia algo mais por trás daquela simplicidade. E, sem entender exatamente por quê, sentiu que talvez sua presença fosse mais importante do que todos ali imaginavam. Enquanto os executivos riam alto e brindavam antecipando uma noite de conquistas, o desconhecido continuava imóvel, atento, como se esperasse o momento certo de revelar algo. Sua postura reservada chamava mais atenção do que qualquer ostentação presente naquele evento. Ele manteve o olhar firme no centro do salão, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. A funcionária continuava observando, sentindo que a tranquilidade dele anunciava algo significativo. E aquele silêncio que parecia simples acabaria levando, instantes depois, ao início da humilhação que mudaria o rumo de toda a noite. O clima do salão parecia estável até que um grupo de executivos se aproximou do desconhecido com sorrisos que não combinavam com cordialidade.
Eles o analisaram de cima a baixo como se tivessem encontrado uma peça fora do lugar na decoração impecável do evento. Um deles comentou alto o suficiente para todos ouvirem: "Olha só quem resolveu aparecer." O homem apenas respirou fundo, mantendo a postura tranquila que já incomodava muitos ali. Aquela aproximação seria o início de algo que rapidamente chamaria a atenção de todos no salão. Os executivos decidiram testar o limite daquele convidado que não se encaixava em seus padrões arrogantes. Caminharam ao lado dele com expressões infladas de superioridade, trocando olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Um deles fingiu tropeçar e esbarrou no homem, empurrando-o de forma deliberada. A ação foi seguida por um comentário malicioso: "Foi mal, amigo, você estava no caminho." O desconhecido ajeitou o corpo sem reclamar, mas o silêncio dele despertou ainda mais a crueldade do grupo. O empurrão fez a água que ele segurava respingar em sua camisa, deixando uma mancha clara que logo atraiu olhares curiosos. Os executivos riram sem hesitar, achando graça no que classificaram como acidente inevitável. A funcionária que observava tudo à distância sentiu um aperto no peito ao ver a cena se desenrolar daquela maneira. A postura neutra do homem parecia deixá-los ainda mais confiantes em repetir o comportamento. A pequena mancha tornava-se o combustível para a humilhação que estava prestes a crescer. Um dos executivos levantou a taça, rindo enquanto apontava para a camisa molhada. "Isso que dá não saber onde está se metendo", disse em tom de deboche. A plateia informal de convidados ao redor não demorou a reagir com pequenos sorrisos constrangidos, enquanto alguns murmuravam comentários que reforçavam a crueldade. O desconhecido permaneceu firme, sem demonstrar qualquer irritação, e isso parecia alimentar a arrogância dos homens que o rodeavam. A funcionária começou a se aproximar lentamente, percebendo que a situação podia piorar. A atitude dele de permanecer em silêncio criava uma tensão quase palpável, algo que ninguém conseguia explicar direito. Os executivos, incomodados com a falta de reação, viram ali uma oportunidade de se exibirem em público, como se ridicularizar alguém fosse um espetáculo aceitável. "Vai ficar calado mesmo?" perguntou um deles, aproximando o rosto como quem provoca. O homem apenas respondeu com simplicidade: "Está tudo bem, não foi nada." A frase, dita com naturalidade, irritou ainda mais o grupo que buscava dominância. A funcionária finalmente alcançou o círculo formado ao redor do desconhecido e encarou os executivos com desaprovação evidente. Ela tentou amenizar o clima perguntando se ele precisava de ajuda, mas antes que respondesse, um dos homens soltou uma risada exagerada. "Daqui a pouco vão achar que ele é alguém importante", ironizou. O desconhecido manteve a calma, mas sua firmeza silenciosa começava a mexer com a consciência dela, que sentia a necessidade crescente de intervir. A situação parecia prestes a escalar para algo ainda mais humilhante. O grupo decidiu dar mais um passo em sua performance cruel, como se buscasse arrancar dele qualquer reação que validasse o jogo que estavam jogando. Eles se entreolharam, combinando sem palavras a próxima provocação. O desconhecido apenas segurou o copo com mais firmeza, aguardando que tudo acabasse logo. A funcionária percebeu que aquele comportamento coletivo não era apenas arrogância, mas uma necessidade de mostrar poder. E a forma como ele permanecia imperturbável os incomodava, como se estivessem diante de alguém que não temia nada. O salão começava a voltar a atenção para o grupo, como se todos sentissem que algo mais forte estava prestes a acontecer. O desconhecido respirou fundo, preparando-se para o que viesse, apesar de ainda não imaginar a verdadeira intenção dos executivos. A funcionária apertou os lábios, temendo que a situação ultrapassasse o limite da vergonha aceitável. E enquanto os risos ecoavam pelo salão, uma sensação de antecipação se formava no ar. O que viria a seguir seria ainda mais cruel e abriria caminho para a próxima humilhação, agora envolvendo o vinho que mancharia não só a camisa do homem, mas toda a reputação de quem o atacava. O salão vibrava com conversas animadas quando os executivos decidiram elevar o nível da humilhação contra o desconhecido. Um deles ergueu a taça de vinho tinto durante um brinde e caminhou em sua direção com um sorriso que não escondia a intenção. A funcionária observou com o coração apertado, percebendo que aquilo não acabaria bem. O desconhecido não tinha como prever o que estava prestes a acontecer, mas sua postura tranquila continuava firme. A atmosfera parecia se estreitar ao redor do grupo, que se aproximava com ar calculado. No instante em que os convidados ergueram as taças para celebrar algum discurso aleatório, o executivo aproveitou a distração do ambiente. Ele se inclinou exageradamente ao lado do desconhecido e inclinou a taça com precisão cruel. O vinho escorreu como uma mancha vermelha intensa, acertando a camisa do homem em cheio. Houve um breve silêncio antes das gargalhadas explodirem ao redor, como se todos aguardassem exatamente aquele momento. O desconhecido olhou para baixo,
vendo a mancha se espalhar sem demonstrar desespero. O executor do gesto fingiu espanto de maneira teatral, levantando as mãos e dizendo alto: "Mas que desastre, eu avisei para tomar cuidado." Sua voz carregava ironia pesada, e quem acompanhava a cena não conseguia disfarçar os sorrisos maldosos. A funcionária deu um passo à frente, pronta para intervir, mas hesitou ao perceber que todos os olhares estavam fixos no homem humilhado. Ele respirou fundo, passando a mão sobre a camisa suja como se tentasse manter a dignidade intacta. A cor do vinho contrastava fortemente com sua serenidade. Alguns convidados comentaram baixinho que o homem deveria ter sido mais cuidadoso, repetindo o discurso do executivo como se fosse verdade absoluta. A manipulação social parecia funcionar, e poucos ousavam questionar a crueldade evidente da situação. O desconhecido, ainda assim, manteve o olhar calmo, como se a vergonha não tivesse poder sobre ele. A funcionária sentiu a raiva subir pelo peito, inconformada com a covardia do grupo. Havia algo na postura dele que a fazia pensar que aquela tranquilidade escondia mais do que aparentava. O executivo responsável pela mancha aproximou-se com um sorriso debochado e disse: "Gente sem coordenação não devia estar em eventos assim." Os outros riram como se ele tivesse acabado de contar a piada mais inteligente da noite. O desconhecido limitou-se a responder: "Acontece, é só uma camisa." A simplicidade da frase desconcertou o agressor, que esperava gritos, revolta ou pelo menos constrangimento. A funcionária arregalou os olhos ao perceber que o silêncio dele tinha um impacto muito maior do que qualquer reação explosiva teria. A taça ainda vazia na mão do executivo parecia simbolizar o poder momentâneo que ele acreditava ter sobre o desconhecido. Ele a girou entre os dedos como se estivesse saboreando a vitória, enquanto os colegas formavam um círculo quase ritualístico ao redor. A funcionária observou cada detalhe, desde a postura dos executivos até o modo como o desconhecido se mantinha inabalável. Nada nele demonstrava submissão, apenas paciência. E essa paciência começava a incomodar mais do que a mancha de vinho. Os risos ecoavam pelo salão quando o desconhecido deu um passo para trás, buscando se afastar da situação sem causar alarde. Ele murmurou um pedido de desculpas que não lhe cabia, mas o fez por cortesia, tentando encerrar a cena antes que piorasse. A funcionária percebeu que aquele comportamento só incentivava o grupo a continuar, pois sentiam que tinham controle total da situação. O executivo mais arrogante lançou um último comentário ácido sobre a aparência do homem. E o ambiente inteiro parecia aceitar aquilo como entretenimento. Enquanto o vinho secava lentamente sobre a camisa, a funcionária tomou uma decisão impulsiva e começou a caminhar em direção ao desconhecido para tirá-lo daquela exposição. Algo dentro dela gritava que aquilo não deveria continuar. O homem, ao vê-la se aproximar, deu um leve sorriso que misturava gratidão e resignação. E embora ninguém ali soubesse, aquele gesto dela seria o primeiro rompimento da dinâmica cruel estabelecida naquela noite. O que aconteceria a seguir começaria a virar a maré da humilhação para um silêncio ainda mais desconfortável no salão. Após o vinho derramado, o salão aguardava algum tipo de explosão do desconhecido, mas ela não veio. Ele apenas limpou a camisa com movimentos lentos, enquanto seu olhar permanecia sereno, quase intrigante. Os executivos esperavam vê-lo perder o controle, pois isso validaria a provocação cruel que haviam iniciado. Porém, o silêncio dele ecoou mais forte do que qualquer resposta agressiva. A funcionária percebeu que aquele silêncio mexia profundamente com o ego dos homens que o cercavam. O desconhecido parecia alheio às risadas que ainda circulavam pelo ambiente, como se tivesse criado uma bolha de calma ao seu redor. Ele respirou fundo mais uma vez e colocou o copo vazio sobre uma mesa próxima, sem pressa. Os executivos que o provocaram começaram a trocar olhares inquietos, incomodados pela falta de reação. "Ele não vai dizer nada?", perguntou um deles, incapaz de esconder o estranhamento. A ausência de resposta começava a se transformar em um desconforto coletivo. A funcionária observava cada segundo daquela interação e percebia que a postura dele não era sinal de fraqueza, mas de domínio emocional. Enquanto ela tentava avaliar como ajudá-lo, via os executivos perderem a confiança que ostentavam minutos antes. O silêncio, que antes parecia submissão, agora transmitia uma firmeza inesperada. Alguns convidados começaram a perceber que algo estava fora do padrão naquele comportamento tão controlado. E esse detalhe deixava o ambiente carregado de perguntas não ditas. Um dos executivos, irritado pelo que interpretava como indiferença, aproximou-se novamente e disse: "Pelo menos fale alguma coisa." Mas o homem apenas respondeu com um olhar tranquilo, o tipo de olhar que desmonta qualquer tentativa de intimidação. Esse gesto simples enfraqueceu a arrogância do grupo, que não conseguia mais prever a reação dele. O desconforto se espalhou aos poucos entre os presentes,
que passaram a notar a queda gradual do entusiasmo cruel dos executivos. A funcionária sentiu uma leve esperança de que aquela dinâmica estava prestes a mudar. Aos poucos, a humilhação começou a perder força, não pela intervenção de terceiros, mas pela postura inquebrável do desconhecido. Sua tranquilidade criava uma espécie de constrangimento silencioso no salão, obrigando os executivos a lidarem com o próprio comportamento. A funcionária percebeu que muitos convidados já não riam, apenas observavam. Ele não parece nem um pouco abalado, comentou uma mulher ao fundo. O clima estava se transformando de uma forma que ninguém esperava. Os executivos tentaram recuperar o controle da situação com piadas adicionais, mas nenhuma delas teve a mesma força que antes. As pessoas ao redor começavam a se afastar, desconfortáveis com a insistência do grupo em ridicularizar alguém que não reagia. O desconhecido observava tudo em silêncio, como se estivesse estudando as respostas de cada pessoa ao redor. A funcionária aproximou-se mais um pouco, percebendo que a falta de reação dele era uma forma sutil de revelação. Algo na postura dele sugeria que aquela história ainda teria um desfecho surpreendente. O homem continuava calado, mas seu silêncio agora parecia falar por ele, expondo a insegurança dos que tentavam humilhá-lo. Os executivos começaram a baixar o tom das provocações, percebendo que ninguém mais achava graça. A funcionária reparou que o olhar do desconhecido percorria o salão como se buscasse um momento-chave que ainda não havia chegado. A calma dele parecia anunciar algo que apenas ele sabia. E a tensão se acumulava à medida que a noite avançava. Quando o desconhecido deu um pequeno passo para o lado, demonstrando que gostaria de sair dali, a funcionária finalmente se aproximou de vez, preparada para ajudá-lo. Os executivos observaram esse movimento com irritação crescente, incapazes de compreender como tinham perdido o domínio da cena que criaram. E enquanto o homem olhava para a porta lateral do salão, sua tranquilidade parecia preparar o terreno para o próximo acontecimento. A funcionária não fazia ideia de que, ao ajudá-lo, desencadearia a primeira virada significativa daquela noite. A funcionária respirou fundo antes de dar o passo final em direção ao desconhecido, ignorando os olhares que já começavam a julgar sua atitude. Ela tocou levemente o braço dele e disse: "Venha comigo, posso ajudá-lo a limpar essa mancha." O tom gentil cortou a tensão que ainda pairava no ar, despertando murmúrios entre os convidados. O desconhecido levantou o olhar e sorriu com gratidão discreta. Os executivos, por outro lado, observaram a cena como se perdessem algo que julgavam possuir. Ela o guiou por entre as mesas, desviando dos olhares curiosos que acompanhavam cada passo dos dois. O salão parecia silencioso ao redor deles, apesar do burburinho distante. Ao chegarem a um corredor lateral, ela abriu a porta de uma pequena sala reservada e acendeu a luz, revelando um ambiente simples, mas tranquilo. "Desculpe por aquilo, foi completamente desnecessário", disse enquanto pegava alguns lenços descartáveis. O homem recebeu os lenços com calma, demonstrando que não guardava ressentimento. A funcionária aproximou-se e observou a grande mancha vermelha espalhada pelo tecido da camisa dele. "Eles não tinham o direito de fazer aquilo", afirmou, sentindo a indignação voltar ao peito. Ele, porém, respondeu com serenidade: "As pessoas mostram quem são nas pequenas atitudes." Ela ficou surpresa com a forma madura como ele encarava a situação. Era como se nada daquilo tivesse realmente abalado sua paz interior. E isso despertava nela ainda mais curiosidade sobre quem ele realmente era. Enquanto ajudava a remover o excesso do vinho, ela percebeu que ele falava pouco, mas cada frase parecia carregada de significado. O desconhecido mantinha a postura confiante, como se estivesse no controle mesmo depois de tudo o que havia acontecido. A funcionária notou que, apesar da simplicidade do traje, ele tinha um jeito de falar que revelava inteligência e segurança. "Você parece lidar muito bem com situações difíceis", comentou, tentando compreender aquele comportamento tão incomum. Ele apenas sorriu de leve, como se não precisasse provar nada. O silêncio entre eles foi confortável por alguns segundos, até que ela se sentiu à vontade para perguntar: "Você conhece alguém aqui? Recebeu algum convite especial?" O homem hesitou por um breve instante, como se ponderasse o que poderia revelar naquele momento. "Digamos que eu vim observar como certos ambientes funcionam", respondeu. A funcionária arqueou as sobrancelhas, percebendo que havia algo importante por trás daquela frase. Porém, antes que pudesse perguntar mais, ele desviou o olhar como quem guarda um segredo. Ela continuou limpando a camisa com cuidado, comentando que talvez ele quisesse voltar para casa para trocar de roupa. Ele balançou a cabeça. "Não precisa, ainda tenho coisas a resolver aqui." A convicção dele chamou a atenção dela, que começava a entender que aquele homem não era apenas um convidado deslocado. Mesmo depois de tudo aquilo,
Questionou. Ele respondeu: às vezes o que parece uma ofensa é apenas um teste para quem observa. A frase a deixou ainda mais intrigada. A funcionária percebeu então que aquele encontro tinha um peso maior do que imaginava. A serenidade do desconhecido, sua forma de enxergar o comportamento alheio e a sutileza em suas palavras quebravam qualquer julgamento superficial. Ela passou a se perguntar quem ele era e o que realmente fazia ali. O ambiente da sala parecia isolado do caos do salão principal, criando um momento raro de conexão genuína. E enquanto ela limpava os últimos vestígios do vinho, sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Antes de voltarem ao salão, ela olhou nos olhos dele e disse: se quiser ficar aqui mais um pouco, posso pedir para trazer algo para você beber. Ele agradeceu, mas respondeu que precisava voltar, como se tivesse um propósito maior aguardando lá fora. A funcionária o seguiu até a porta e percebeu que o silêncio dele anunciava algo que ainda não conseguia compreender. E enquanto caminhavam de volta ao salão, ela sentia que a noite estava prestes a mudar completamente com a conversa reveladora que surgiria a seguir. Ao retornarem ao salão, a funcionária caminhou ao lado do desconhecido como se estivesse assumindo a responsabilidade por protegê-lo, mesmo sem saber exatamente por quê. Eles se afastaram da área mais movimentada e pararam próximos a uma mesa lateral, onde a iluminação era mais suave. Acho que você lidou com tudo aquilo de um jeito que poucas pessoas conseguiriam, comentou ela, observando sua postura tranquila. O homem sorriu com educação e disse: a forma como reagimos diz muito mais sobre nós do que a forma como nos tratam. Essa frase ficou ecoando na mente dela. A funcionária percebeu que aquela era a oportunidade perfeita para descobrir mais sobre ele. Você parece conhecer muito bem essas dinâmicas de empresa, mesmo não trabalhando aqui, disse com curiosidade leve, tentando não invadir demais. O desconhecido respirou fundo antes de responder: digamos que acompanho empresas há bastante tempo. Gosto de observar como liderança se comporta quando acha que ninguém está olhando. Ela franziu a testa, intrigada. Aquilo não era algo que alguém comum diria num evento tão formal. Mas você trabalha com o quê? Insistiu ela, sorrindo de forma amistosa. Ele pensou por alguns segundos, como se calculasse até onde queria ir com aquela resposta. Trabalho analisando o comportamento de negócios. Às vezes de longe, às vezes bem de perto, afirmou. A funcionária inclinou a cabeça, tentando montar as peças daquele quebra-cabeça. Ele não parecia mentir, mas também não revelava o todo. O mistério o deixava ainda mais interessante aos olhos dela. Ela então perguntou: você veio aqui hoje por algum motivo específico? O homem olhou ao redor, analisando os grupos de executivos que continuavam conversando como se nada tivesse acontecido. Quero entender como esta empresa lida com valores humanos. Isso me ajuda a decidir o que fazer, respondeu. A funcionária mordeu o lábio inferior, percebendo que aquelas palavras carregavam peso. Ele falava como alguém que tinha poder de decisão, alguém que não estava ali por acaso. Mas ela ainda não sabia o tamanho desse poder. Enquanto conversavam, ela notou que ele demonstrava conhecimento profundo sobre gestão, estrutura corporativa e até detalhes do mercado em que a empresa atuava. Você sabe mais sobre essa empresa do que muita gente aqui dentro, disse surpresa. Ele sorriu e disse: às vezes a visão de fora revela o que quem está dentro não consegue enxergar. A funcionária concordou, lembrando de situações em que percebeu falhas internas que os superiores ignoravam. A conexão entre os dois crescia de forma natural. Percebendo a oportunidade, ela perguntou se ele havia sido convidado pelo presidente da empresa, mas ele desviou o olhar e respondeu apenas: é uma longa história. A resposta vaga só intensificou o mistério em torno dele. A funcionária, no entanto, não se sentia intimidada, e sim curiosa. Havia algo fascinante na forma como ele falava, como se cada frase fosse cuidadosamente pensada para revelar pouco, porém o suficiente. E ela sentia que estava prestes a descobrir algo muito maior. Os olhos dele percorriam o salão como se estivesse avaliando cada detalhe, cada expressão dos executivos que minutos antes o humilharam. Às vezes, um ambiente revela mais sobre seus líderes em uma noite do que em anos de relatórios, afirmou calmamente. A funcionária sentiu um arrepio ao perceber que ele falava como alguém com real poder de decisão sobre o futuro da empresa. Ela ainda não sabia, mas aquela conversa estava preparando o terreno para um anúncio explosivo que mudaria o clima da festa. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, o som da condução musical diminuiu e funcionários da empresa começaram a se movimentar rapidamente. O presidente havia acabado de chegar e se preparava para um anúncio importante. A funcionária olhou para o desconhecido, percebendo que ele já sabia o que estava prestes a acontecer. E embora ainda guardasse seu segredo,
A tensão no olhar dele deixava claro que aquele momento marcaria o início de uma grande virada na noite. A música cessou de repente, causando um estranhamento imediato entre os convidados, que interromperam suas conversas e voltaram a atenção para o palco improvisado no centro do salão. O presidente da empresa subiu os degraus com passos apressados, como alguém que carregava uma notícia de extrema importância. Ele ajeitou o microfone e declarou: "Senhoras e senhores, hoje estamos diante de uma oportunidade histórica." O murmúrio cresceu. O desconhecido permaneceu observando com a mesma tranquilidade de sempre, enquanto a funcionária sentia o coração acelerar. O presidente continuou explicando que aquela noite marcaria o fechamento de um contrato avaliado em 800 milhões, algo capaz de transformar completamente o futuro da empresa. O entusiasmo tomou conta dos executivos, que inflaram o peito ao imaginar suas próprias participações no acordo. "Tudo depende da presença do nosso investidor principal, que está aqui conosco hoje", anunciou o presidente, provocando um impacto imediato no salão. A funcionária arregalou os olhos, procurando compreender quem era essa figura tão importante. Os executivos que humilharam o desconhecido trocaram sorrisos confiantes, acreditando que já tinham garantido a simpatia do investidor desconhecido. Alguns até arrumaram as próprias roupas e adotaram posturas mais formais, preparando-se para o que acreditavam ser uma reunião decisiva ao seu favor. Enquanto isso, o homem mantinha sua postura serena, observando tudo como se estivesse assistindo a uma peça cujo final já conhecia. A funcionária começou a perceber que havia algo profundamente incoerente naquela confiança exagerada dos executivos. O presidente, caminhando de um lado para outro no palco, ressaltou que esse investidor tinha uma visão diferenciada, buscando não apenas números, mas valores humanos. Ele deixou claro que quer trabalhar com pessoas que representem ética, respeito e compromisso, declarou, olhando diretamente para alguns dos executivos na plateia. Alguns desconversaram com expressões tensas. A funcionária lançou um olhar significativo ao desconhecido, que apenas assentiu discretamente, como quem confirmava que tudo seguia exatamente como deveria. O ambiente mudou drasticamente. O brilho arrogante dos executivos começou a dar espaço a uma inquietação crescente, principalmente entre aqueles que passaram a noite inteira buscando impressionar com excessos e atitudes prepotentes. Um deles comentou baixinho: "Será que ele viu alguma coisa?" A tensão pairava no ar, criando um contraste marcante com o clima festivo de minutos antes. O desconhecido manteve o olhar firme, como alguém que aguardava apenas o momento certo para se posicionar. O presidente então anunciou que a apresentação final seria feita em uma sala reservada, onde o investidor definiria se assinaria ou não o contrato ainda naquela noite. Todos se agitaram, ajustando gravatas e ensaiando sorrisos. A funcionária sentiu uma curiosidade crescente e uma estranha sensação de que aquele momento estava diretamente ligado ao homem que ajudara pouco antes. Ele permaneceu imóvel, analisando cada movimento ao seu redor. Sua serenidade parecia anunciar que algo grandioso estava prestes a acontecer. O nome do investidor não foi revelado, o que deixou todos ainda mais ansiosos. Alguns executivos tentaram abordar o presidente discretamente, buscando informações privilegiadas. "Não se preocupem, ele se revelará no momento certo", respondeu o presidente, mantendo o suspense que dominava o salão. A funcionária percebeu os executivos mais arrogantes suando discretamente enquanto tentavam manter a aparência de confiança. E, por trás de tudo, o desconhecido observava em silêncio, como se cada detalhe estivesse encaixando-se exatamente onde deveria. Quando o presidente pediu que todos se preparassem para seguir até a sala de apresentação, o salão se encheu de murmúrios ansiosos. A funcionária olhou para o desconhecido e notou que ele parecia pronto, quase como se aquele momento tivesse sido planejado por ele desde o início. Ela ainda não entendia como, mas sua intuição dizia que a revelação estava prestes a mudar radicalmente o rumo da noite. E esse pressentimento se confirmaria no instante em que o presidente chamasse o investidor nunca visto a se juntar ao grupo principal. Quando o presidente pegou novamente o microfone, o salão mergulhou em um silêncio expectante. Ele sorriu de maneira ampla e declarou: "Senhoras e senhores, nosso investidor principal já está entre nós." Os convidados trocaram olhares confusos, tentando identificar quem poderia ser. Os executivos mais arrogantes estufaram o peito, acreditando que a revelação recairia sobre alguém que já tinham cumprimentado. A funcionária, porém, virou-se instintivamente para o desconhecido, sentindo algo no ar que ainda não sabia explicar completamente. O presidente continuou: "Ele pediu discrição absoluta nesta noite, por isso não conversou com quase ninguém." Esse detalhe aumentou a tensão, pois muitos passaram a rever mentalmente cada pessoa que haviam visto no salão. O desconhecido permaneceu no mesmo lugar, com as mãos cruzadas e o olhar tranquilo. A funcionária percebeu que ele não demonstrava surpresa alguma,
como se a fala do presidente estivesse alinhada a algo que ele já esperava. E esse contraste só aumentava a suspeita que crescia dentro dela. Os executivos começaram a apontar discretamente para convidados bem vestidos, tentando adivinhar quem seria o investidor oculto. Alguns se organizaram em pequenos grupos para discutir hipóteses, completamente cegos ao fato de que o verdadeiro protagonista da noite estava bem diante deles. A funcionária observava o desconhecido com interesse crescente, lembrando de cada frase que ele havia dito na sala reservada. Ele falava como alguém que conhecia a empresa por dentro, mas sem nunca afirmar diretamente sua posição. O presidente então abriu espaço entre os convidados e anunciou: "Gostaria de convidar nosso investidor principal para se dirigir à sala de apresentação. Temos muito a alinhar antes da assinatura." Em seguida, ele virou-se para o lado direito do salão e fez um gesto claro na direção do desconhecido. Por um instante, ninguém reagiu. O silêncio permaneceu congelado no ar. A funcionária levou a mão à boca, surpresa pela confirmação de sua intuição. Os executivos, agora totalmente atônitos, encararam o desconhecido como se nunca o tivessem visto antes. A expressão de deboche que carregavam minutos antes desapareceu completamente, substituída por incredulidade e pânico. O desconhecido, por sua vez, caminhou calmamente até o presidente, sem alterar a postura tranquila que manteve desde o início da noite. A funcionária sentiu um orgulho estranho por ter sido a única a tratá-lo com respeito. Aquela virada inesperada reverberou pelo salão como uma onda silenciosa. O presidente apertou a mão do desconhecido com formalidade e anunciou: "Este é o homem que tornará possível nosso contrato de 800 milhões. A revelação caiu como um raio no centro do salão, transformando cada olhar, cada expressão, cada suspiro. Os convidados começaram a murmurar, tentando assimilar o choque. A funcionária permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo a grandeza da verdade que finalmente se revelava. Ela lembrava das palavras dele sobre observar valores humanos e agora tudo fazia sentido. O desconhecido agradeceu ao presidente e, com voz firme, disse: "Estou pronto para começarmos quando quiserem." Sua postura, antes vista como deslocada, agora era interpretada como autoconfiança absoluta. Os executivos tentavam desesperadamente reorganizar suas expressões, mas o nervosismo os traía. A funcionária sentiu que o ambiente estava prestes a virar palco de ainda mais revelações, agora que todos sabiam quem era realmente o homem que haviam humilhado. A noite tomava um rumo irreversível. Enquanto o grupo se preparava para seguir até a sala de apresentação, o presidente convidou o investidor a caminhar ao seu lado, deixando claro que ele era agora o centro de tudo. A funcionária observou o movimento, percebendo que a chegada discreta daquele homem havia se transformado no momento mais impactante da festa. E, apesar da revelação, ainda existia uma tensão crescente no ar, como se algo ainda maior estivesse prestes a acontecer. Essa tensão levaria diretamente ao instante em que toda a verdade seria exposta diante de todos. A movimentação para a sala de apresentação começou, e os convidados se afastaram para abrir caminho ao investidor recém-revelado. O desconhecido caminhou com passos firmes, e sua postura tranquila agora ganhava um novo significado para todos no salão. Os executivos observavam cada gesto dele com uma mistura de medo e arrependimento tardio. A funcionária acompanhava à distância, ansiosa para ver como a situação se desenrolaria. Era impossível ignorar que a tensão atingia seu ponto mais alto naquela noite. Ao chegarem à sala reservada, o presidente posicionou-se ao lado do investidor e pediu silêncio absoluto. Os executivos entraram lentamente, tentando parecer confiantes, mas a incerteza dominava suas expressões. O investidor olhou ao redor, analisando um por um antes de falar. "Acredito que todos aqui já entenderam quem eu sou", começou, com voz calma e clara. O impacto daquelas palavras fez o ar parecer mais denso. Os executivos engoliram em seco. Ele continuou: "Meu nome é Adriano Vasconcelos. Sou o proprietário do conglomerado responsável pelo investimento de 800 milhões. O choque foi imediato. Alguns executivos abriram a boca sem emitir som, completamente incapazes de processar a informação. A funcionária, ainda na porta, levou a mão ao peito, sentindo uma emoção inesperada ao perceber quem havia ajudado. A revelação correu pelo salão como um vendaval silencioso, desmontando todo o teatro de arrogância que sustentara a noite. Adriano manteve o olhar firme ao prosseguir: "Cheguei aqui sem anúncio, observando tudo, porque acredito que as atitudes revelam mais do que títulos profissionais." A declaração atingiu os executivos como um golpe certeiro. A funcionária lembrou do momento em que o viu ser humilhado, agora entendendo que cada segundo daquela postura silenciosa tinha sido parte de algo muito maior.
Os executivos tentaram manter a compostura, mas a vergonha já dominava seus rostos. Ele deu um passo à frente e acrescentou: esta noite me mostrou exatamente quem está preparado para liderar com responsabilidade e quem não merece a confiança deste investimento. Os executivos se entreolharam, buscando apoio em olhares vazios. A funcionária sentiu o coração acelerar novamente, imaginando o rumo que aquilo tomaria. Adriano mantinha uma postura impecável, firme, sem elevar o tom de voz. E isso tornava cada palavra ainda mais poderosa. Um dos executivos tentou interromper, buscando se justificar. Senhor Adriano, houve um mal-entendido, disse, quase tropeçando nas próprias palavras. Mas o investidor ergueu a mão com elegância, pedindo silêncio. Eu vi tudo com meus próprios olhos, afirmou. Os executivos ficaram imóveis, encarando o piso como se quisessem desaparecer. A funcionária observava tudo de um canto, percebendo que aquele momento marcava o início da queda daqueles que se apoiavam na arrogância. Adriano então reforçou: valores importam. Respeito importa. E eu faço questão de trabalhar com pessoas que entendem isso. A frase pairou no ar como uma sentença. Os executivos sentiram o peso da responsabilidade que perderam antes mesmo de perceberem que a tinham. A funcionária observou o nervosismo deles aumentar, enquanto Adriano mantinha seu olhar firme e sereno. Era evidente que aquela revelação ainda não era o fim, mas apenas a preparação para a decisão final. Quando Adriano deu um passo para trás e cruzou as mãos, todos entenderam que o desfecho estava prestes a ser anunciado. O silêncio na sala era quase absoluto, como se ninguém ousasse respirar. A funcionária sentiu que estava diante de um momento histórico dentro da empresa. E, ao olhar para Adriano, ela soube que cada palavra seguinte definiria quem ficaria e quem seria retirado do caminho. A inversão de papéis estava prestes a acontecer de maneira irreversível, guiando o próximo capítulo da noite. O silêncio que tomou conta da sala tornava cada respiração audível. Os executivos permaneciam imóveis, como alunos aguardando a nota final de um exame inesperado. Adriano observava cada um deles com calma quase desconcertante. A funcionária, ainda próxima à porta, sentia o peso do momento se intensificar. Era como se toda a arrogância exibida anteriormente tivesse se dissolvido, deixando apenas insegurança e medo. Um dos executivos mais altivos tentou dar um passo à frente, com um sorriso hesitante que tentava esconder o desespero. Senhor Adriano, sei que nossa primeira impressão não foi das melhores. Mas posso garantir que somos profissionais exemplares, afirmou, tentando manter a voz firme. Adriano encarou com serenidade e respondeu: as atitudes de vocês falaram mais alto do que qualquer currículo poderia dizer. Essa frase fez o executivo recuar discretamente, como se tivesse levado um golpe direto. Aos poucos, outros executivos tentaram se justificar, cada um oferecendo explicações frágeis sobre o comportamento da noite. Foi só uma brincadeira, disse um. Estávamos celebrando, afirmou outro. Adriano ouviu cada desculpa com paciência, mas seus olhos deixavam claro que nenhuma delas era convincente. A funcionária observava tudo, sentindo uma mistura de indignação e alívio. Aqueles que humilharam alguém por diversão agora imploravam por compreensão. Quando o terceiro executivo tentou se aproximar, Adriano ergueu a mão, convidando todos ao silêncio mais uma vez. Arrependimento só tem valor quando vem do caráter, não do medo de perder benefícios, declarou. As palavras ecoaram na sala como uma sentença irrefutável. Os executivos ficaram parados, incapazes de responder. A funcionária, por sua vez, sentiu um brilho inesperado de respeito pelo investidor. Ele estava diante deles como um juiz calmo, mas implacável. Os executivos se entreolharam, percebendo que não conseguiram reverter a imagem que haviam criado de si mesmos. Alguns começaram a suar, outros tentavam controlar a respiração acelerada. Adriano, mantendo a postura impecável, aproximou-se um pouco mais do grupo. Vocês escolheram agir da forma como agiram. Não foi acidente. Não foi brincadeira. Foi escolha. O peso das palavras pairou forte e incontestável. Era impossível escapar daquela verdade. A funcionária notou que, pela primeira vez, os executivos realmente estavam sentindo as consequências das próprias ações. O chão seguro onde caminhavam havia desaparecido. Adriano então completou: agora, quero que entendam que respeito é a base de qualquer construção séria. E vocês falharam nessa base. A expressão de alguns homens se desmanchou completamente. Era claro que imaginavam que uma desculpa seria suficiente, mas estavam descobrindo que essa noite não seguiria o roteiro que conheciam. Enquanto observava o grupo diante dele, Adriano adotou um tom mais firme: não estou aqui para humilhar vocês.
Estou aqui para deixar claro que tudo o que fazemos tem consequências. A funcionária percebeu que aquilo era mais do que um discurso moral. Era um posicionamento definitivo de poder. Os executivos engoliram seco, entendendo que o destino profissional deles estava nas mãos daquele homem a quem haviam ridicularizado minutos antes. A inversão de papéis havia se completado de forma absoluta. Adriano respirou fundo e olhou para o presidente da empresa, que também aguardava a decisão final. O silêncio era quase solene. Todos na sala sabiam que o próximo anúncio definiria quem seguiria no projeto e quem ficaria para trás. A funcionária sentiu que aquele seria o momento em que a justiça finalmente se mostraria de forma clara. E enquanto aguardavam, o clima anunciava uma escolha que surpreenderia ainda mais do que todas as revelações anteriores. O ambiente permaneceu em silêncio absoluto quando Adriano deu um passo à frente, demonstrando que estava pronto para anunciar sua decisão final. Os executivos tentavam manter alguma dignidade, mesmo sabendo que a situação já havia fugido totalmente do seu controle. A funcionária, observando de longe, sentia uma mistura de expectativa e nervosismo. Adriano começou dizendo: "A empresa ainda terá o contrato." O anúncio inicial trouxe um suspiro de alívio geral. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. "Porém, não trabalharei com pessoas que tratam os outros como vocês trataram alguém que não conheciam", completou Adriano, olhando diretamente para os executivos envolvidos na humilhação. As expressões deles mudaram instantaneamente do alívio para o pânico. Um deles tentou argumentar, mas Adriano ergueu a mão com calma, silenciando qualquer tentativa de justificativa. A funcionária observava a cena, sentindo que aquele momento revelaria o verdadeiro propósito daquela noite. Adriano então voltou a olhar para o presidente da empresa. "Precisamos de alguém com sensibilidade humana, liderança verdadeira e capacidade de enxergar valor onde muitos não enxergam", declarou. Os executivos não sabiam para onde olhar, temendo que qualquer movimento fosse interpretado como arrogância. A funcionária, porém, não imaginava que seu nome estivesse prestes a entrar em cena. Ela apenas assistia com atenção, sem sequer cogitar o que estava prestes a acontecer. Foi então que Adriano direcionou o olhar diretamente para ela. "A pessoa mais preparada para liderar este projeto está ali", afirmou com firmeza. Os presentes seguiram seu olhar e encontraram a funcionária, que ficou completamente imóvel, sem acreditar no que acabará de ouvir. O coração dela disparou, e por um instante ela pensou que fosse algum engano. Mas Adriano sorriu de leve, confirmando que sua escolha era intencional e absolutamente séria. Os executivos ficaram atônitos, incapazes de responder. Alguns abriram a boca como se fossem protestar, mas nenhuma palavra saiu. A funcionária tentava racionalizar o que estava acontecendo, lembrando que tudo o que fez naquela noite foi oferecer ajuda a alguém que estava sendo injustamente tratado. Ela demonstrou valores que muitos aqui ignoraram, continuou Adriano. E valores são a base de qualquer parceria que eu esteja disposto a construir. O presidente da empresa olhou para a funcionária com admiração renovada, como se visse nela algo que havia ignorado por tanto tempo. "Você aceita essa responsabilidade?", perguntou, ainda surpreso. A funcionária respirou fundo, tentando absorver tudo aquilo. "Eu aceito", respondeu com a voz firme, mesmo que o coração estivesse acelerado. A decisão ecoou pela sala, causando um impacto que ninguém poderia prever no início daquela noite. Os executivos, agora completamente desestabilizados, finalmente entenderam que haviam perdido muito mais do que respeito. Eles haviam perdido a oportunidade de participar do maior projeto da empresa, tudo por causa de sua arrogância. A funcionária, por sua vez, sentia uma mistura de emoção, surpresa e responsabilidade tomando conta de si. Adriano observava tudo com serenidade, como alguém que tinha encontrado exatamente o que procurava. E sua escolha deixava claro que caráter sempre vence a aparência. Quando Adriano estendeu a mão para ela, oficializando sua nomeação como líder do projeto, o salão inteiro entrou em um estado de admiração silenciosa. A funcionária apertou sua mão com firmeza, sabendo que aquele gesto marcaria o começo de uma nova fase em sua vida. Os executivos assistiam, impotentes, percebendo que a maior lição daquela noite não era sobre negócios, mas sobre humanidade. E, enquanto todos assimilavam o impacto daquela escolha, a noite caminhava para um desfecho ainda mais simbólico. Após a nomeação oficial, o salão permaneceu tomado por um silêncio admirado, como se todos tentassem acompanhar a velocidade com que a noite havia se transformado. Adriano então se aproximou da funcionária, agora líder do projeto, e disse: "Eu precisava encontrar alguém que valorizasse pessoas, não títulos." Ela respirou fundo, ainda processando a responsabilidade que havia recebido. Os convidados observavam a troca de olhares entre os dois,
percebendo que ali surgia algo muito maior do que um simples acordo corporativo. A atmosfera se enchia de respeito e reflexão. O presidente agradeceu publicamente a Adriano pela confiança e reforçou que a empresa daria total suporte à nova liderança. A funcionária sentia uma mistura de orgulho e nervosismo ao perceber que seu papel havia mudado de forma tão repentina. Os executivos afastados pela escolha de Adriano olhavam para o chão, aceitando o peso das próprias atitudes. A postura de vocês determinou o caminho desta noite, afirmou Adriano, dirigindo-se a eles com firmeza. Tudo indicava que a lição havia sido definitivamente aprendida. A funcionária então agradeceu emocionada pela oportunidade, explicando que nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Eu só fiz o que achei certo, disse. Adriano respondeu, e é isso que diferencia líderes de espectadores. As palavras tocaram profundamente não apenas ela, mas todos que estavam presentes. O salão, antes palco de arrogância, se transformava agora em um espaço de reflexão. Muitos começavam a perceber como atitudes simples podem alterar destinos grandes. Com o ambiente mais leve, Adriano explicou que sua presença discreta não foi por acaso. Eu queria ver quem demonstraria humanidade sem saber quem eu sou, afirmou. Ele relatou que buscava muito mais do que profissionais competentes, desejava pessoas capazes de enxergar dignidade mesmo nos momentos mais desafiadores. A funcionária entendia agora cada escolha, cada silêncio, cada gesto do investidor ao longo da noite. Tudo fazia sentido e revelava um propósito maior.